Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando. Vamos falar sobre as leituras que eu finalizei no mês de julho de 2025, meu mês de férias, então foi uma delícia, teve muita coisa boa para ler. E eu vou começar falando com vocês sobre Gaza, Terra da Poesia, depois Contos de Cães e Maus Lobos, do Walter Hugo Mãe, e depois A Invenção do Monstro, do Fernando Wugman. Gaza, Terra da Poesia, é uma coletânea de vários poetas e várias poetas palestinos que viviam em Gaza. Esse livro é organizado por Mohamed Taysir e é publicado pela editora Tabla. A tradução é do Grupo de Tradução da Poesia Árabe Contemporânea da USP. Nesse livro nós temos alguns poetas e algumas poetisas, se eu não me engano são 17 pessoas, que escrevem poesias de modo geral. E obviamente isso também será atravessado pelos temas da guerra, da terra, que são temas extremamente caros aos palestinos. E não é um livro sobre a guerra, sobre a Nakba, sobre o genocídio que acontece lá, mas é inevitável que esses temas apareçam com alguma recorrência. E também outros temas como amor, como sentimentos pessoais, tudo muito bonito. A impressão que eu tenho é que a língua árabe ela permite a criação de imagens muito fortes na nossa cabeça. Pelo menos os autores que eu li aqui, eles conseguem trazer uma sinestesia muito grande, sabe? Sabores, cheiros, toques, além do visual, por exemplo, que é o mais comum da gente ver, né? Imagens visuais em poesia, então eu gostei muito. Parabéns à editora Tabla pela organização e pela iniciativa de trazer poesia palestina pra gente, queremos mais. Também li Contos de Cães e Maus Lobos, do Walter Hugo Mãe, publicado pela Biblioteca Azul, aqui no Brasil. Walter Hugo Mãe é um autor português, e eu li esse livro porque ele estava paradinho na minha estante, e o Vitor Almeida, do canal Geek Freak, fez um desafio no início do ano, que é o desafio das palavras-chave. A gente tem que escolher alguma palavra-chave que ele falar no vídeo dele, e que esteja na capa do livro, e no caso desse desafio era a palavra mal ou mal, mal com L ou mal com U, ou bem ou bom, e eu escolhi o Maus Lobos, né? Nesse livro, Walter Hugo Mãe cria alguns contos que parecem, eles têm um ar de contos de fadas, assim, mas são histórias dele mesmo. Tem até uma reinterpretação, Chapeuzinho Vermelho, e que ao mesmo tempo conseguem trazer. E eu acho que isso tem em comum com o livro anterior. Existe sempre um contraste que convive bem entre a dor e a beleza, que também aparece lá na poesia de Gaza, sabe? A vida e a morte, e alguns temas assim que vão se juntando. Com histórias muito criativas, o Walter Hugo Mãe traz, por exemplo, o caso de uma mãe que perdeu o filho dela no mar, o filho desaparece no mar, e ela começa a tratar o mar como se fosse o próprio filho. Uma moça que é apaixonada por animais, mas ela não é uma moça qualquer, ela é uma princesa. Então na corte ela é muito julgada por essa compaixão com os animais que ela tem, ela é considerada meio louca. Então é muito bacana também ver essa questão das convenções sociais e de como os personagens aqui do livro vão cumpri-las ou se afastar delas, ou questioná-las, ou sofrer por causa delas, né? E o texto do Walter Hugo Mãe é sempre muito bonito, muito delicado e bastante poético. E eu também finalizei a leitura de A Invenção do Monstro, do Golem ao Zumbi, de Fernando Wugman, pela Luva Editora. Esse livro eu comprei diretamente com o autor, e é um livro muito bom, de não ficção, é uma análise de alguns monstros da cultura pop, da literatura e do cinema, principalmente, e de como esses monstros traduzem alguns medos nossos, medos sociais. Então ele perpassa pelo Golem, pelos zumbis, por vários monstros da literatura, como o Frankenstein, né, a criatura do Frankenstein, o Mr. Hyde, do Médico e o Monstro, o Caliban, da peça do Shakespeare, A Tempestade. No cinema ele fala daqueles classicões do horror, do Halloween, do Sexta-feira 13, fala dos gangsters também. E a parte que eu mais gostei foi a da literatura. O Fernando Wugman analisa bem profundamente aqui esses monstros, fazendo uma contextualização histórica. A única coisa que quem for ler, ele dá spoiler de tudo, assim, ele conta toda a história antes de analisá-la. Então, se você se incomodar com spoilers, aí é melhor ler primeiro as obras ou assistir primeiro as obras. Mas se você não se incomodar com isso, é um excelente livro. E agora vamos falar do livro Ao Meio-Dia Choviam Pássaros, de Marcela Guiral,
e Kentuckys, de Samantha Schweblin. Ao meio-dia choviam pássaros é um livro que eu peguei no Kindle. A autora Marcela Guiral é colombiana e o livro é publicado pela editora Tordesilhas e a tradução é de Alberto Gassul Streicher. Esse livro eu peguei meio sem saber muita coisa sobre ele, só sabia dessa autora ser colombiana, que me interessa bastante variar a nacionalidade dos autores, né? E começou sendo um livro leve, mas chegou um determinado momento que ficou meio pesado para mim. Eu até parei de ler antes de dormir. O livro narra, do ponto de vista de um menino, a história de uma cidade chamada Barbascal, na Colômbia, no interior da Colômbia. E nessa cidade tem uma peculiaridade. É uma cidade que é invadida por pássaros a partir do meio-dia. Então, um monte de pássaros. O céu, você não consegue mais ver uma nuvem, o sol, tudo fica tampado de tanto pássaro que entra naquela cidade. E a população se acostumou com isso. Então, tudo na cidade gira em torno desses pássaros. Esse menino, que é o nosso olhar para a cidade, ele é um forasteiro, porque ele nasceu numa outra cidade e os pais dele mandaram ele para ficar com o avô na cidade de Barbascal. O avô, ele controla o correio, o pombo-correio ali da cidade. Então, o avô e o irmão do avô vão ficar como os tutores do menino, chamado F. O menino se chama só letra F. E ele vai se acostumando ali com o dia a dia da cidade, com os pássaros. Até que certo dia a guerra chega a Barbascal e aí as coisas mudam. É aí que o livro fica pesado, na minha opinião. Porque uma divisão do exército vai se instalar numa floresta ali em Barbascal e essa divisão do exército é extremamente cruel. Eles vão começar a exterminar os pássaros daquela região à toa, assim, atirar em todos os pássaros, acabar com eles, a explorar a população e vão recrutar as crianças para serem soldados. Então as famílias vão se desfazendo, é um negócio muito agoniante, pelo menos foi para mim. Depois eu fui ver, se eu não me engano, na ficha catalográfica tá dizendo que é um livro infanto-juvenil. Até pode ser, mas eu achei... Assim, é um livro muito bom, é um livro que tem um realismo mágico ali envolvido, trata de temas bem legais, bem importantes, mas eu achei que ele fica pesado a partir de um determinado momento, as questões de violência. Mas gostei bastante. E o Kentuckys, da Samantha Schweblin, é uma autora argentina, foi publicado aqui no Brasil pela editora Fósforo e traduzido por Lívia de Orsola. A gente leu esse livro para o piquenique literário. O que é isso, Kentuckys? Os Kentuckys são dispositivos que a autora imaginou, que são bichinhos de pelúcia que se mexem, mas eles se mexem com alguém controlando remotamente. Então imagina meio que um aspirador robô, que tem uma rodinha embaixo, só que em vez de ser um aspirador, ele é um bichinho de pelúcia, ele é uma topeira, ele é um passarinho, ele é um dragãozinho. E no lugar dos olhos, esse bichinho de pelúcia tem câmeras. Então a pessoa que está controlando de longe consegue ver o que o bichinho está vendo, o que o bichinho está olhando ali ao redor. E nesse livro, você compra um Kentucky, você compra um bichinho para colocar na sua casa. E nesse caso, você sabe que você será observado por alguém aleatório, tá? Não tem como você escolher quem vai te observar e não tem como a pessoa que vai observar escolher quem ela quer. É aleatória a conexão, em qualquer lugar do mundo. Ou você pode meio que comprar a possibilidade de ser a pessoa que controla remotamente o Kentucky. Então, é um livro muito interessante, assim, ele traz questões extremamente atuais, ligadas à tecnologia, né, as big techs, por exemplo, a falta de regulamentação de coisas eletrônicas ligadas a redes sociais, a nossa superexposição de dados, inclusive relativos à inteligência artificial, que a gente faz espontaneamente hoje e que acaba deixando os nossos dados vulneráveis por aí, né? E é um livro que ele tem uma estrutura um pouco diferente, ele não é um romance, ele é uma coletânea de contos, mais ou menos, só que alguns contos têm continuidade. Então, alguns contos são só um capítulo mesmo, e outros vão ser prolongados em outros capítulos que virão, mas não é linear. Então, é quase um quebra-cabeça, sabe? Ela conta um pouquinho dessa história aqui, um pouquinho de uma segunda história aqui, um pouquinho de uma terceira história. Depois volta na segunda história, depois volta na primeira história. E assim você vai montando o quebra-cabeça.
e entendendo essa coisa dos Kentuckys, que pode ficar muito variada, né? Você pode fazer um amigo, você pode abrir um negócio a partir desses Kentuckys, você pode acabar caindo com alguém que é um pervertido, você pode sofrer chantagem em relação a isso, ou fazer chantagem também. Enfim, é um livro meio perturbador, sabe? Mas eu gostei muito e eu achei essa ideia da Samantha Schweblin extremamente criativa. Para mim foi uma leitura que valeu super a pena. E agora, para finalizarmos as leituras de julho, eu vou mostrar para vocês, comentar rapidinho sobre Senhor Loverman, da Bernardina Evaristo, e Revoltas Escravas no Brasil, organizado por João José Reis e Flávio dos Santos Gomes. No Mr. Loverman, Senhor Loverman, de Bernardina Evaristo, publicado pela Companhia das Letras e traduzido por Camila von Holdefer, a gente vai acompanhar a história de um casal antilhano, um casal de Antígua, um homem e uma mulher, que já estão na casa dos 70 anos, ali nos anos 2010. Eles estão casados há 50 anos já, mas eles não se dão bem. Eles são um casal que briga muito e que ele gosta de sair para as noitadas com o melhor amigo dele, que é o Morris, e ela fica muito chateada com isso. Ela acha que ele trai ela o tempo todo com outras mulheres. Ela fica esperando ele de madrugada voltar e ele fica bebendo lá com o melhor amigo dele. Só que o Barry, que é esse personagem principal, é o marido da Carmel, ele esconde um grande segredo da família dele. O melhor amigo dele é, na verdade, o grande amor da vida do Barry. Eles são namorados desde sempre, assim, desde a adolescência. E agora tá todo mundo morando na Inglaterra, eles já estão mais velhos, com 70 anos de idade, e o Barry e o Morris resolvem assumir seu relacionamento, irem morar juntos. Só que o Barry, ele é um cara muito conservador, muito preconceituoso, para falar a verdade, em relação a uma afetividade dele. Então, ele fica voltando atrás o tempo todo nessa decisão, ele não comunica direito para a esposa isso, aliás, ele fica adiando essa comunicação, porque ela tá passando por um período difícil também, o pai dela falece, coisas desse tipo. É um livro muito legal, eu nunca tinha lido a Bernardina Evaristo e quero ler mais dela, gostei da trama, gostei dos personagens, eu acho que pra mim foi um livro, o ponto forte dele são os personagens, muito complexos, muito profundos, ninguém ali é perfeito. A gente acompanhou o presente, então, que são os anos 2010, pela voz do Barry, que é muito debochada, assim, ele tem um humor muito ácido, mas dá pra perceber que é uma aparência de confiança, mas por trás existe uma teia de inseguranças ali que ele tá colocando pra fora por meio do humor, né? E os capítulos do passado tem mais a ver com o ponto de vista da Carmel, que é a esposa dele. Ela se casando, ela percebendo que o marido não sente tanta atração por ela, então ela pega também essa espécie de mágoa dele. Então é um livro muito bacana. E o Revoltas Escravas no Brasil, organizado pelo João José Reis e pelo Flávio dos Santos Gomes, é publicado pela Companhia das Letras e ele traz um monte de artigos de historiadores e historiadoras que pesquisam a respeito de revoltas escravas no Brasil. Por muito tempo foi comum se estudar quilombos, fugas de escravizados para outros lugares, né? Para regiões mais de difícil acesso. Mas as revoltas eram um tipo de resistência escrava que não era muito falada. E atualmente tem várias pesquisas relacionadas a isso que estão expostas aqui, algumas delas, neste livro, um livrão bem grandão e bem técnico, tá? Então, quem não for da área de história, eu acho que vai estranhar um pouco, porque a linguagem é mais acadêmica. Mas vale muito a pena. Os artigos vão passeando por vários lugares do Brasil, por várias regiões. Então, fala do Maranhão, fala de Pernambuco, fala do Espírito Santo, fala da Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Então, tem um passeio muito grande pelo Brasil, o que é muito interessante, porque a gente consegue, comparando, semelhanças e diferenças entre cada caso, né? Então, às vezes, especificidades que acontecem em um desses estados não acontecem em outros. Mas, no fundo, a gente percebe que existia uma resistência dessas pessoas escravizadas e que muitas vezes essa resistência partia para a violência.
porque na verdade era um retorno da violência que essas pessoas estavam recebendo, né? Então eles se revoltavam contra a família que estava escravizando, né, mantendo-os escravizados, ou contra o próprio sistema. É legal ver a maneira que a informação circulava ali entre os escravizados, como é que chegavam as notícias das abolições em outros países, sabe? Então é um livro muito bacana para quem gosta de história e para quem está disposto a ter fôlego e ler um livrão desses numa linguagem mais acadêmica. Foi tudo isso que eu li em julho de 2025, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um joinha para mim e, se puder, um comentário. Um beijo, até o próximo.